O Paul tá pistola, ele tá com os olhos fervendo de raiva e nesse conto você vai ver isso. Esse é mais um vídeo do Dissecando Paul, estamos lendo todas as histórias do Edgar Allan Poe seguindo o medo clássico da Dark Side, essa edição aqui que eu recomendo bastante. Estamos no último conto, estamos nos despedindo, mas você pode assistir os vídeos na ordem que for, na hora que for, a playlist tá sempre aqui na descrição. E hoje, Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, um conto de 1841. E nele vemos o Edgar Allan Poe com raiva. Eu ia falar outra palavra com P, mas não quero ser baixo, não quero ser chulo. Ele tá com raiva. O que você precisa saber desse conto antes de fazer a leitura, e eu honestamente espero que você já tenha feito, porque no Dissecando Poe falamos o fim das histórias sim, é que esse conto não se preocupa tanto com a história. O enredo dela não é o importante. O importante é a mensagem. O que o Edgar Allan Poe quer passar com essa história. E no início desse conto nós temos esse exemplo, porque o narrador dessa história, o narrador desse conto, ele é um escritor e ele está com raiva das críticas que está recebendo. Será que temos aí uma projeção do autor para o personagem? Eu acho que sim. Me diz aí o que você pensa sobre essa história. Uma das passagens iniciais é a seguinte: desde que a moral de um autor seja puramente pessoal, pouco importa a moral de seus livros. Presume-se que Dom Thomas esteja agora no purgatório, graças a tal afirmação. Seria sábio, à guisa de justiça poética, mantê-lo por lá até que seus poemas amatórios saiam de circulação ou sejam, em definitivos, relegados às estantes por falta de leitores. Qualquer obra de ficção deve ter uma moral, e o mais relevante, os críticos descobriram que toda ficção tem. Poe está irritadíssimo com críticos literários buscando moral, buscando simbologia por trás das palavras. Mais um exemplo de como uma história do Poe segue atual, é um clássico porque continua conversando. O que é isso senão a caça às bruxas, a busca por pelo em ovo que o pessoalzinho de Twitter e TikTok faz? Quer achar coisa no livro onde não tem. É isso que o Poe tá criticando. Gente, às vezes histórias são só histórias, não tem moral, não tem nada além do que tá sendo dito. É isso aqui e ponto. Então o início desse conto, Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, é uma enxurrada de pensamento de parem com essa besteira. E no final do início do conto, quando ele vai emendar o nem toda história tem moral e vamos aqui para uma história com moral, ele vai falar: essa história que eu estou escrevendo aqui pra você, já que você gosta tanto de moral, a moral dela não vai estar no final, igual as fábulas de La Fontaine, que é bem famoso, né? As fábulas que colocam animais humanizados e no final de cada historinha tem uma lição de moral, algo pro leitor aprender. Ele tá falando, essa história aqui não vai ser La Fontaine, não. A moral não tá no final do texto, tá no título. Nunca aposte a cabeça com o diabo. Essa é a moral do texto, tá bom pra você? Ai, gente, eu adorei essa parte aqui do texto, mas enfim. E aí ele começa a contar a história de Toby Dammit. Toby Dammit é amigo do nosso narrador. O nosso narrador é escritor e ele tinha um amigo, Toby Dammit. E esse Dammit faz também uma brincadeirinha, um trocadilho de palavras. Porque Dammit, escrito nessa forma, é Dammit. Mas a sonoridade parece Dammit, que é tipo dane-se. Então o Poe tá falando assim, não é simbologia que você gosta? Então, damn it! Ai, gente, esse conto só melhora a cada momento, a cada instante. Eu me diverti demais. Mas esse amigo, ele era muito estranho. Ele era encapetado, endiabrado e tinha um vício em apostas. Ele apostava tudo. Tudo era motivo pra ele barganhar e falar assim, tá duvidando que eu vou fazer isso? Vamos apostar. Só que ele não era rico, ele não tinha riquezas, então ele não apostava dinheiro, ele apostava a própria cabeça com o diabo. E o nosso protagonista, o autor, ele relaciona isso com a criação desse Dammit, do Toby. Ele fala que quando você bate na criança para consertar, impedir a malcriação e corrigir o mau comportamento daquela criança, tem um jeito certo de você bater. Agora eu não lembro se é da direita para a esquerda ou se é da esquerda para a direita. Mas aí ele fala que a mãe dele espancava o Toby do lado inverso. Não era o lado de tirar o demônio no corpo, era o lado de colocar, de reforçar que aquele demônio vai ficar naquele corpo sim. E por isso Toby agora era viciado em apostas. Só uma pausa aqui, sabemos também que Edgar Allan Poe tinha lá seus problemas com apostas, então também podemos ver uma certa projeção do autor nessa história aí também. Eles eram amigos de infância, então ele presenciou esse espancamento, Toby sendo espancado pela mãe, e ele relaciona isso
falando: o Toby foi espancado do lado errado, então agora ele cresceu endiabrado. Passam algumas páginas, é um conto bem rapidinho, tá? Esses dois personagens estão andando, estão passeando e vão passar por uma ponte. Essa ponte é fechada e em determinado momento vai ter uma catraca impedindo as pessoas de irem e passar. E aí, Toby, dammit, ele vai pensar assim: vamos apostar que eu consigo pular essa catraca? Não vamos atravessar não, eu vou pular. Aí o protagonista tá tipo: cara, por que você vai fazer isso? Não tem necessidade de você pular, vamos continuar andando aqui, tava bom o passeio, vamos, para com isso. E ele foi lá e apostou a cabeça no diabo que ele ia conseguir pular a catraca. Tinha um velhinho sentado assim no chão, parecendo um mendigo, qualquer coisa parecida, muito estranho, que causa uma repulsa nesse narrador. E ele percebe que esse velhinho tá instigando o Toby a continuar. Ele fala: sei, você vai conseguir pular assim, vai sim. Aí ele fala: então vamos, eu vou te ensinar. E aí o velhinho levanta e fala: faz assim, ó, anda um pouquinho para trás, pega um impulso, dá um salto e você vai conseguir, vamos lá. Toby Dammit vai fazer isso e ao fazer, ele pula muito alto e ele vai bater a cabeça dele numa viga que estava mal colocada nessa ponte, estava meio caindo assim, e ele vai despencar no chão. O narrador, ele não vai entender direito o que é que aconteceu, que ele pulou, pum, caiu no chão, tá sangrando, traumatismo craniano e é isso. Toby foi então levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e no final da história ele morre. E aí você fica: gente, qual é o propósito dessa história? Mas é justamente aquilo que a gente viu no início do conto. O propósito da história é não ter propósito. É uma crítica do Poe para esses críticos e autores e editores, enfim, pessoas do meio literário que estavam sempre buscando histórias com algo a acrescentar. E essa história, o ponto dela é não ter sentido, é não ser uma boa história, mas ser uma história sarcástica, uma história irônica. Eu gostei muito desse conto porque ele é ironia pura, do início ao fim. E aí você pode parar para pensar: quem era aquele velhinho estranho? Era o próprio diabo? Eu, honestamente, acho que sim. Porque depois de passar uma vida inteira com o Toby falando aposto minha cabeça pro diabo, chegou no momento que o diabo foi lá tirar satisfação. Ele não aguentou o nome dele ser usado em vão, não. E principalmente a situação envolvendo o crime. O Toby morre pela cabeça. Ele vai bater a cabeça e vai ter um traumatismo craniano, vai ficar sangrando e vai morrer. E o que ele apostava com o diabo? Justamente a cabeça. Então você fica: gente, tá tudo se conectando. Mas é um conto simples, é um conto para ser crítico mesmo. Inclusive, o Poe faz muita crítica aqui ao transcendentalismo, que é uma corrente filosófica iniciada por Immanuel Kant, e óbvio que depois de Kant, várias outras pessoas aglomeraram ali e deram mais substância para essa corrente filosófica, mas basicamente e essencialmente, o transcendentalismo é a busca incessante por simbologia. É a crença de que temos um mundo material e temos um mundo além, um mundo espiritual, um mundo transcendental, simbólico, e as coisas se refletem umas nas outras. O que acontece no espiritual reflete aqui, o que acontece aqui reflete no espiritual. Em termos literários, o transcendentalismo era essa corrente literária que colocava simbologia em tudo, que tudo na história precisava significar alguma coisa. E eles incansavelmente buscavam simbologia para aquilo que eles estavam lendo. E o último parágrafo do conto é assim: não sobreviveu por muito tempo após uma perda tão terrível. Os homeopatas não lhe deram remédios pequenos o bastante e ele hesitou em tomar o pouco que ofereceram. No fim, acabou piorando e morrendo. Uma lição para todos os baderneiros viventes. Umedeci seu túmulo com minhas lágrimas. Incluí uma linha diagonal no brasão de sua família e quanto às despesas gerais do funeral, encaminhei minha moderada conta para os transcendentalistas. Os pilantras se recusaram a pagá-la, de modo que providenciei uma imediata exumação do Sr. Dammit e vendi o cadáver para ser transformado em comida de cachorro. Com esse último parágrafo, ele está revelando a intenção por trás desse conto. A morte do protagonista representa a morte da arte. E quando ele manda a conta do funeral para os transcendentalistas, eles falam: não, a gente não tem culpa que ele morreu, não vamos pagar. Mas indiretamente tem culpa, porque são eles que estão matando a arte. Na visão do Poe, lembrando sempre disso. E aí ele termina: os pilantras se recusaram a pagá-la, de modo que providenciei uma imediata exumação do Sr. Dammit e vendi o cadáver para ser transformado em comida de cachorro. Ou seja, o corpo, a obra, a arte rejeitada pelos transcendentalistas viraram alguma coisa boa, viraram ração para cachorro, uma subtarefa para a arte.
A arte da elite, a arte transcendental é um livro, mas a arte que não presta, a arte que não tem substância, vira ração para cachorro. Sabe qual é a pior coisa disso? É o Poe ter sido considerado ração para cachorro durante toda a sua vida e só foi reconhecido após a sua morte. E é por isso que eu acho que esse conto aqui, O Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo, se tornou um dos meus favoritos do autor e ele é um ótimo conto para encerrar essa coleção do Medo Clássico. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre O Corvo, que não é um conto, é um poema. Então encerramos aqui os contos do Edgar Allan Poe e eu espero que você tenha gostado muito dessa jornada. No próximo vídeo eu vou trazer bastante material extra sobre O Corvo e vamos discutir bastante sobre esse que é o poema mais famoso do autor e, considerando assim em termos de história, é a história mais famosa do autor também. Eu te vejo lá.